De que é necessário para nosso relacionamento com Deus entendermos o que significa ser cheio do Espírito Santo. E a gente concluiu que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que se caracteriza por praticar a palavra do Senhor e ser grata pela salvação em Cristo Jesus. Hoje a gente tem um tema também muito necessário, já que entendemos que somos filhos de Deus e todo filho de Deus deve ser cheio do Espírito Santo, deve procurar isso, mas dentro de si, concordando com o que já está dentro, que é o próprio Espírito Santo, como nós devemos viver pela palavra do Senhor. Hoje eu quero falar do poder que o Espírito Santo nos dá para testemunhar sobre o Evangelho, de testemunhar da vitória de Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo. O que isso significa? Qual é o poder do Espírito Santo? Qual é o poder que nos é dado no Espírito Santo? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos estar orando nessa noite. Amado Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, Senhor, pela liberdade em Cristo Jesus que temos de nos reunirmos em um lugar livremente, Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti. Pai, quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos aqui presentes e pelos pecados das pessoas que estão também aqui, Senhor, que ainda não Te conhecem, que ainda não Te han reconhecido como Senhor e Salvador. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos encha, Senhor, de inteligência, de sabedoria, abra nossa mente, o nosso coração, e que tudo aquilo, Senhor, que a gente for falar, seja filtrado pela Tua palavra, Senhor, e que isso possa chegar ao coração dos meus irmãos aqui. Eu peço, Senhor, que nessa dependência do Teu Espírito Santo, a gente possa estar estudando a Tua palavra e que o nosso relacionamento, Senhor, possa ir mudando e melhorando cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abram as suas Bíblias comigo. Se você tiver sua Bíblia, abre comigo lá em Atos, capítulo 1. Atos no capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4 até o 8. Antes de começarmos a ler, eu quero dar uma explicação. O Senhor Jesus Cristo estava terminando o ministério aqui na terra. Ele estava com os seus discípulos no jardim do Getsemane. Estava se despedindo daquelas pessoas que compartilharam com ele, que viram ele fazer tantos milagres, aqueles milagres que nós estamos estudando também nos pequenos grupos. Aqueles discípulos que viram ele ressuscitar os mortos. Aquele Jesus que mandou eles com o seu próprio poder evangelizar as pessoas ainda estando presente aqui na terra. Esse Jesus estava indo embora. Ele tinha acabado a sua obra, ele tinha ressuscitado entre os mortos. E o coração dos discípulos está expectante ao que irá acontecer agora. O que será que vem? Já que ele cumpriu tudo aquilo que estava prometendo para nós, o que nós devemos esperar? Era o coração dos discípulos. Porém, Jesus vai dar algumas respostas para eles e também um grande mandamento. Atos capítulo 1, verso 4 em diante, diz assim. Estou lendo na NVI, se é um pouquinho diferente da sua Bíblia. Você pode ler depois na filmagem. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria
autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pessoal, Atos capítulo 1, verso 4 até 8, vem aquele desespero dos discípulos de saber o que irá acontecer. Jesus estava comendo com eles e Jesus disse para eles que eles foram batizados com água também por João, mas que em certo momento, quando Jesus for embora, eles seriam batizados com o Espírito Santo, e este Espírito Santo daria poder. Quando você escuta a palavra poder, eu não sei o que vem na sua mente, mas quando eu era pequeno, quando eu era criança, a palavra poder que vinha para mim é muita coisa. Eu assistia muitos desenhos, e nos desenhos, né, o que mais, aquele desenho famoso, né, pelo poder de Grayskull, tem aquele, aquele desenho lá. A gente pensa que poder é isso, que poder é alguma coisa sobrenatural, que me permite voar, me permite fazer coisas inimagináveis, coisas que não é natural ao homem fazer. E em certa maneira a gente tem razão, mas não era só fazer coisas que possam surpreender as pessoas, o que Jesus daria para os seus discípulos. Ele daria aquele poder que todos nós queremos ter, que é o poder de ter autoridade. Autoridade quando você conhece alguma coisa e você pode falar com convicção. Autoridade quando você vive aquilo que você disse ser. E você não tem medo diante das pessoas, porque você tem autoridade sobre a sua vida e você testemunha aquilo que você é. Você não é duas coisas. Você não tem medo de que as pessoas possam debater contigo sobre a palavra do Senhor. Era esse poder, essa autoridade que Jesus queria dar para os seus discípulos, e Ele iria dar. Mas fatos interessantes que precisamos entender. Primeiro, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é uma promessa para os discípulos. O poder do Espírito Santo é uma promessa. Pessoal, tem muita coisa que hoje, como cristão, aquelas pessoas que têm reconhecido a Cristo Jesus, você faz. Que anteriormente, se você viveu já no mundo, você nunca faria. Se levantar de manhã e começar orando. Se você não faz hoje, você precisa prestar atenção. Porque filho de Deus, ele acorda e agradece pelo que Deus tem dado. Pessoal, muita coisa que nós fazemos na nossa vida, sem o Espírito Santo, nós não faríamos. Ler a palavra de Deus. Ver a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado. Sentir a necessidade de trabalhar para Deus no corpo de Cristo, que é a igreja, mas de dar testemunho e fazer o correto no mundo onde o Senhor te colocou. De não ser comparado às pessoas do mundo. Porque anteriormente, ou não sei, a pessoa que não tem a Cristo ainda, ela se conforma ao padrão do mundo naturalmente. Ela não sente remorso quando ela faz coisas erradas. Ela não sente necessidade nenhuma de orar de manhã. Ela não sente necessidade nenhuma de ligar para o seu irmão e falar: irmão, intercede por mim. Ele não sente necessidade nenhuma de ligar para os pais, para os parentes, para os irmãos mesmo, de sangue, e falar: como está a sua vida? O Espírito Santo nos dá esse poder de nos interessarmos pelas pessoas, de abrir a nossa mente, o nosso coração para vermos as necessidades dos outros, de testemunharmos daquilo que o Senhor já fez. Aos discípulos lhe foi dada uma ordem que era de esperar até receber o poder do alto, para que assim eles fossem testemunhas. Era necessário que para o ministério de Cristo ser realizado na terra,
essa ação do Espírito Santo se realizasse. Tudo sem o Espírito Santo é nada. Tudo sem o Espírito Santo é nada. Olha aí. Sem o Espírito Santo não há ministério. Você pode vir na igreja. Você pode fazer uma rotina de igreja. Vir na reunião de oração. Toda quarta-feira. Toda terça-feira. Todo sábado nas reuniões. Estar servindo, ajudando. Mas se o Espírito Santo não habita na sua vida, não é ministério. Qual é a condição? Um parêntese aqui. Qual é a condição para que o Espírito Santo habite em nós? Existe só uma condição. Reconhecer Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A gente já viu que a gente só faz isso porque quem toca no nosso coração, quem nos conforma à imagem de Cristo e quem nos ressuscita do pecado, é o próprio Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, aqueles que já são cristãos, sabem que sem o Espírito Santo não há ministério. Sem o Espírito Santo não existe missões. Sem o Espírito Santo não existe visão para olhar a necessidade das pessoas que estão lá fora. Não existe possibilidade de nós olharmos para os outros e ver assim, o quanto eles estão precisando do Evangelho, o quanto eles estão precisando daquilo que Cristo já fez na minha vida. Eu posso até ir e fazer parte de uma ONG, mas estando lá na ONG, eu vou fazer e cobrir as necessidades das pessoas para me agradar a mim mesmo e não para tirar elas a maior necessidade que elas têm, a necessidade de ser salvas do pecado, a necessidade de ser salvas da morte. Porque só o Espírito Santo coloca isso no nosso coração, na nossa mente. De vermos a necessidade dos outros. Sem o Espírito Santo não há pregação da palavra da verdade. Quantas igrejas existem por aí que se dizem igreja evangélica, mas o evangelho não é pregado? Mas a palavra da verdade não é tratada. As pessoas pouco e nada conhecem o livro de Gênesis. Pouco e nada conhecem onde fica a história de Jesus. Ou pouco e nada conhecem quem é Jesus, o que fez Jesus. Porque o Espírito Santo não está presente. Sem o poder do Espírito Santo, há medo. No coração das pessoas, existe medo porque elas não sabem o que estão acreditando. Elas não têm convicção de por que elas vão para a igreja. Eu estou indo porque meus pais foram para a igreja, eu estou indo para a igreja porque me falaram que lá é um lugar bom, onde tem comida de graça, ou pelo menos mais barata. Eu estou indo para a igreja porque lá eu escuto uma música, sabe, muito bem cantada. Um pessoal que treina todo domingo de manhã e vem e canta um louvor muito bom. Eu vou lá porque os bancos são muito fofinhos e é bom para sentar e descansar um pouquinho também. Mas as pessoas não vêm para a igreja para ouvir a palavra do Senhor e ter convicção do que elas estão acreditando. E por que elas estão aqui. Qual a necessidade que elas têm na vida e no seu coração de estarem nesse lugar. Sem o poder do Espírito Santo não há testemunho. E antes de entrar na palavra testemunho, eu quero falar uma coisa. Não pode existir na sua vida, na minha vida e na vida dessa igreja, um ministério de manutenção. O que quer dizer isso? A gente não pode viver pensando que a vida é só isso aqui. A vida é muito mais. A vida é você marcar diferença no seu trabalho, é você marcar diferença na sua casa, é você começar a procurar a palavra do Senhor e a ter fome e necessidade dele. Não pode ser só, eu volto domingo, venho, faço toda a minha rotina e eu cumpri com Deus, eu marquei o cartãozinho e posso ir embora enfrentar a minha semana. Isso não é
vida pelo Espírito Santo, isso não é testemunho. Isso é muito duro. Porque eu me incluo que muitas vezes a gente se sente tentado a viver uma vida de manutenção. Já estou na rotina. Já não preciso mais. Eu já estou ouvindo a pregação, sabe, lá no YouTube. Eu já estou ouvindo a pregação no podcast quando estou indo no metrô. Eu já estou ouvindo a pregação no rádio que eu gosto, a música, o louvor que eu preciso lá em casa. O Espírito Santo nos chama a atenção para que a gente seja testemunhas. Interessante que Jesus Cristo deu uma ordem para os seus discípulos e falou assim: vocês devem esperar. Faça um parêntese aqui. Os discípulos ainda não tinham recebido o poder do alto. Mas nós, aqueles que acreditamos em Cristo Jesus, já recebemos esse poder. Então nós não temos desculpa para não sermos testemunhas de Cristo. Já falamos de que quem nos dá o poder para sermos testemunhas de Cristo é o próprio Espírito Santo. Eu tenho certeza que assim como Ele incomoda a minha vida quando estou em pecado e quando estou sendo duro e ainda assim gosto do pecado, o Espírito Santo não se cansa de mexer com o meu coração, me incomodar e me mostrar: Samuel, se você precisa se voltar para a cruz. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você e eu tenhamos sido indiferentes com Deus em algum momento da nossa vida, talvez agora você está sendo indiferente com Deus. Mas essa palavra que está sendo pregada aqui demonstra uma coisa: Deus não é indiferente a nós. Porque ainda no caminho que você está, o Senhor te chama para que você se aproxime dEle, por intermédio da sua palavra, para que você seja testemunha. E aí eu quero entrar a falar da palavra testemunha. Você sabia o que significa a palavra testemunha? Alguns pensam, né, segundo o nosso contexto, que testemunha nada mais é uma pessoa que viu alguma coisa e que vai na frente de um juiz e conta a história que ele viu. Só que essa palavra que Jesus Cristo usou com seus discípulos aqui é muito mais profundo. E muitas vezes essa falta de entendimento da palavra, do que isso significa, não nos faz entender a implicação que isso tem para a nossa vida. Essa palavra é conhecida. Você já ouviu. E se você alguma vez fez história, ou estudou história, você conhece a palavra mártir. Aquelas pessoas que morreram no passado por alguma causa que elas defendiam com todo o coração. Quando Jesus está falando a palavra testemunhas para os seus discípulos, Ele está falando uma coisa. E aqui quero fazer um parêntese com você e contar um pouquinho de história. A palavra mártir foi usada primeiramente pelos imperadores romanos. E essa palavra mártir significava o seguinte: o imperador de Roma, anteriormente, aqueles primeiros imperadores eram conquistadores. E eles estabeleciam o seu reinado fazendo assim: pegavam as suas legiões, os seus soldados e levavam para um lugar e conquistavam aqueles territórios. E sabem o que eles faziam? Para que as pessoas possam ver o poder que esses imperadores tinham, eles pegavam pequenos mártires, pequenas testemunhas, as quais eles levavam até a sua cidade, e numa procissão por meio da praça central, eles iriam mostrar: estas são as minhas testemunhas de que eu ganhei a guerra. Esses escravos que eu trouxe aqui para mostrar para o povo presente que eu ganhei. Pessoal, você está vendo o que Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos?
Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos: gente, o dia que o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão como aqueles escravos que passam numa procissão, seguindo o grande mestre, mostrando para todo o mundo e para toda a criação que ele venceu. Vocês e eu somos o prêmio da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é isso que Cristo nos chama a ser. Testemunhas do que Ele fez. Nós estamos neste mundo e somos chamados por meio do Espírito Santo a demonstrar a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre a condenação que estava sobre o homem. Olha o privilégio que o Senhor está te dando. Olha o privilégio que o Senhor está nos dando. Ser testemunha não é fácil. Porque ser testemunha significa abrir mão. Testemunha significa nada mais do que a palavra mártir. Ser testemunhas quer dizer exemplos vivos da vitória de Cristo. Alegria em meio ao sofrimento. 1 Pedro 4. Versículo 13 até o 16. Olha o que diz o apóstolo Pedro, quando ele entendeu o que significa ser testemunho. Ser testemunha da vitória de Cristo Jesus. Olha o que diz Pedro. 1 Pedro capítulo 4, verso 13 até o 16. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pessoal, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Eu já entendi que nesse mundo eu vou sofrer, porque eu não sou igual às pessoas que estão olhando para mim. Eu sou parecido com o meu mestre que ganhou a guerra. E eu sou testemunha dele. E o sofrimento que eu estou participando agora não se comparam com a glória que vem na frente. Sofrimento. Qual é esse sofrimento? Sabe qual é o maior sofrimento para o ser humano? O maior sofrimento para o ser humano é abrir mão. É deixar de fazer aquilo que você gosta para fazer o que agrada a Deus. É deixar de você querer mais os seus desejos e procurar o bem do seu irmão. Você sabe por que existem conflitos nos lares? O mais normal é porque cada um tem o seu desejo e a sua expectativa. Marido e mulher, eles casam. Normalmente o homem que não tem Deus, ele casa dessa maneira. Eu caso para que a mulher seja a minha servente. Para que ela cozinhe para mim, para que ela lave para mim, para que ela deixe a casa arrumadinha quando eu chego do trabalho, para que ela faça tudo para mim. E do outro lado tem a mulher. Eu caso para que o homem trabalhe, para que ele sustente a nossa casa, para que ele providencie um bom lar onde eu me sinta segura, que eu e os meus filhos possamos ter um lugar onde a gente possa se desenvolver. Só que os dois têm essas expectativas. E a mulher casa e o homem casa com essa expectativa. Só que eles em nenhum momento pararam para pensar o que o outro quer.
Abrir mão é abrir mão de si mesmo. E por que existe conflito? Porque as pessoas não abrem mão. Porque você quer uma coisa, o seu marido quer outra, você marido quer uma coisa e a sua esposa quer outra. E nenhum está disposto a abrir mão. Por isso, existe necessidade de que alguém faça um sacrifício. De que tire aquilo que é seu, aquilo que ele almeja, o seu desejo, a sua vontade, e pense, qual é a vontade de Deus para a vida da pessoa que está na minha frente, não a minha vontade. Porque a minha vontade eu já falei, eu quero ser servido. Então, qual é a vontade de Deus para a vida dessa pessoa? O único que coloca esse pensamento em nós não é aconselhamento bíblico, é o Espírito Santo. E aplique isso a todos os conflitos que acontecem na sua vida diária. O egoísmo reina no coração de todo mundo. E a maioria das vezes os conflitos são gerados quando desejos ou expectativas não são satisfeitas. Pense às vezes que você ficou irritado. Por que você fica irritado? Porque você criou uma expectativa. Você tinha um desejo, você queria que as coisas aconteçam do jeito que você gosta, quando você gosta, como você gosta. Quando essas coisas não aconteceram assim, resultado, você fica nervoso, irado, preocupado, ansioso, com raiva. E aí vem todo o restante. Você percebe que ser mártir se aplica também à nossa vida? E se aplica em toda a prática? Se aplica em abrir mão dos meus desejos, da minha vontade e permitir que Deus faça em mim o que Ele quer fazer. Se resume em 2 mandamentos. Amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. E o outro? O outro você sabe? Amar o seu próximo. Como que? Como a ti mesmo. A Bíblia não diz, você não se ama. A Bíblia diz, você já se ama. Ame o seu próximo. Mas acima de tudo, ame a Deus. Isso é abrir mão, gente. Porque os problemas que temos em casa, os problemas que temos na sociedade, e os problemas que tem o Brasil e o mundo, é porque tem gente que não abre mão, que gosta de fazer as coisas para si mesmo. A isso se resume a toda a corrupção e todo o pecado que nós vemos no mundo. Cada um quer fazer aquilo que acha certo diante dos seus olhos. Pessoal, o mártir abre mão da sua vida. Jesus Cristo falou, quem quer ganhar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar a vida eterna. Perder a vida não significa você ir lá, se jogar e que um caminhão passe em cima. Desculpa, não é isso. Perder a sua vida é deixar de fazer aquilo que está no seu coração pecaminoso e no meu coração. Deixarmos de fazer isso e fazer o que agrada a Deus. Isso é morrer para mim. E eu tenho que morrer para mim somente hoje, que estou aqui na igreja sentadinho. Não. Eu tenho que morrer para mim mesmo e deixar de ser egoísta todos os dias. Faça o experimento. Eu peço para você. Experimente em casa. Ore para Deus e peça, Senhor, me ajude a enxergar os momentos que eu preciso abrir mão. Quando alguém quer gritar comigo, o que eu preciso fazer? Quando alguém está me xingando, o que eu preciso fazer? Quando vem a conta da luz muito alta, o que eu preciso fazer? Quando o ônibus passou de mim e eu chego tarde no trabalho, o que eu preciso fazer? Bati o carro. Nossa, e agora?
Estou sem comida. Eu não acredito que esteja sem comida. Deve ter alguma coisa, o Senhor sempre supre. Estou sem dinheiro. Parece que eu não vou passar o mês. Tem decisões importantes para você tomar. Você pode perder o emprego se você não faz uma coisa certa. Tenta abrir mão de você e coloca Deus lá. Coloca Deus. E veja o que Ele vai fazer. O crente cheio do Espírito Santo, eu falei, eu acho que terça-feira falei muito mais insistentemente. Terça-feira eu disse, o crente cheio do Espírito Santo é grato. Ele agradece pela vida que o Senhor te dá, pela saúde que Ele te dá, pelo teto que Ele te dá para você dormir, pela comida que não falta. O crente grato olha as coisas pequenas e vê o Senhor em tudo. Nós não somos garantia de nada nessa vida. E ainda achamos que com a nossa própria força conseguimos sustentar as coisas. Deus faz assim, tudo pode acabar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, quem quer ganhar a sua vida, ou seja, quer fazer as coisas pelo seu próprio esforço, desculpa, você vai perder. O mártir abre mão da sua vida. Isso tem que ficar claro. Opa. Eita. Me ajuda aí, Ale. Antes. Aí. O Espírito Santo tem poder. O que é esse poder? Esse poder é aquilo que nós temos conversado nessa noite. Esse poder de tirar de nós aquilo que nós almejamos para nosso próprio bem, para nossa conveniência e colocar em nós aquilo que Deus quer que façamos. Já resumimos isso domingo passado. Deus quer o quê? Que a gente seja cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Se o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, Ele quer que nós sejamos cheios da sua palavra. O Espírito Santo tem poder. Poder para quê? Pessoal, Ele tem poder para quebrar barreiras que estão guardadas no nosso coração. E eu quero que você olhe naquele versículo, verso 8. Verso 8, Atos 1:8. Olha o que diz lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. A gente já falou o que significa ser testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pessoal, não sei se quantos de vocês conhecem a história do povo de Israel, mas eles tinham uma briga muito grande com os povos que não eram judeus, ou que não eram israelitas. Eles não consideravam os samaritanos filhos de Deus. Eles não consideravam as pessoas que eram estrangeiras sequer melhor do que cachorro. Eles colocavam uma barreira com as pessoas para não se relacionar com eles nunca. Interessante que o que Jesus fala é que eles receberiam poder e eles seriam testemunhas. Mas só em Jerusalém, só no seu quadradinho, só naquela região? Não. Jesus está falando que receberiam poder para ser testemunhas em Jerusalém, cidade onde eles estavam, na Judeia, que era o território que eles mais habitavam e conheciam. Aí Jesus quebra algo muito grande na mente deles. Vocês serão minhas testemunhas em Samaria.
e até os confins da terra. Jesus não para. Jesus quebra barreiras que o homem colocou para dizer assim, o poder humano não pode quebrar essa barreira, mas o poder do Espírito Santo faz que você olhe para a necessidade do outro, ainda daquele que você chama inimigo. O poder do Espírito Santo quebra barreiras que permite que você seja amigo daquele que você chamava inimigo. Porque os samaritanos eram considerados o pior para os israelitas, para os judeus especificamente. E os discípulos eram da Judeia, eram judeus. Mas aquele poder que vem do Espírito Santo quebraria essa diferença para permitir que a mesma obra que Jesus fez na vida dos seus discípulos seja feita não só na Samaria, mas até os confins da terra. Eu faço uma pergunta, isso teve ou não teve resultado? Claro que sim, nós estamos presentes aqui. Nós somos o fruto do poder do Espírito Santo. Você já pensou isso? Quanta gente foi testemunha, mártir, deu a sua vida para que você e eu estejamos aqui, lendo a palavra de Deus e sendo gratos por quase 2000 anos de história que se passaram de pessoas defendendo que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e comprou as nossas vidas por alto preço. Pessoal, o Espírito Santo tem ou não tem poder? Claro que sim. Você e eu somos fruto do poder do Espírito Santo. Sem Ele não estaríamos aqui. Sem Ele jamais teríamos a palavra de Deus. O Espírito Santo tem poder, sim. O Espírito Santo tem poder para quê? Pessoas se voltam a Cristo pela proclamação. Você pode abrir em Atos capítulo 2, verso 39. Vai falar naquela primeira oportunidade que os discípulos começaram a proclamar o Evangelho. Atos capítulo 2, 39. A gente pode ler até o 47. Atos 2, 39 até o 47. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quem nos chama para a salvação é quem? Está na sua Bíblia, Deus. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, pelo poder do Espírito Santo, pessoas se voltam a Cristo. Pelo poder do Espírito Santo existe comunhão e unidade. Veja, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o Senhor não só queria alcançar uma faixa etária. Jesus não só queria alcançar um povinho. Jesus sempre quis alcançar a terra para a sua glória. As pessoas compartilham os seus bens, isto quer dizer os seus interesses uns pelos outros. Já não é mais eu me interesso só comigo. Se eu estou bem, que o outro se veja.
A pessoa que está em plenitude com o Espírito Santo, ou que é tocada pelo Espírito Santo, não pode ficar quieta. Meu irmão, vou chamar de novo a nossa atenção, e eu estou me incluindo, não podemos viver uma vida de manutenção. Não podemos viver uma vida de manutenção. Achando que está tudo bem. Ah, já me acostumei, desse jeito mesmo, agora não faço mais nada. Não. Somos chamados a crescimento, maturidade, a deixar as coisas do passado, no passado, a aceitar que em Cristo Jesus temos o presente agora, que é uma misericórdia, Deus nos permitir acordar mais uma vez, olhar para a cruz de Cristo, falar, se é possível, 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a iniquidade. E começar a viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Sermos testemunhas. Esse é o poder que Cristo nos deu. Você quer saber qual é o poder que você tem? O poder de ser testemunha dele. De que Cristo não é indiferente a esse mundo. Não se deixando levar pela corrente do mundo. Não abra mão da palavra de Deus, mas entregue sua vida ao Senhor. E quando estou falando entregar, é por completo. É por completo. É ser dele, propriedade dele. É isso que você e eu somos. É abandonar o pecado, é se arrepender e vida transformada. Pessoas se voltam a Cristo pela proclamação, você e eu nos voltamos pela pregação do Evangelho a Ele. Com o Espírito Santo existe comunhão e unidade. Perceba que na vida do cristão deve existir comunhão e unidade. As pessoas se interessam umas pelas outras. Já vimos em Atos que fala que as pessoas se interessavam, davam os seus bens. Mas não era assim, eu te dou, mas depois você está me devendo, hein? Não. Era me interessar com meu irmão, que ele está passando uma necessidade. E eu o tenho como meu irmão, como a minha família. Eu percebo as necessidades dos outros. Eu não faço para mim. Eu faço porque ele é um filho de Deus. E sei que está precisando. As pessoas se voltam a Cristo por causa do quê? Do procedimento dos cristãos. O que nada mais é? O que é isso? Nada mais do que testemunho. As pessoas olham para o seu procedimento. As pessoas olham todo dia para a maneira que você fala, para a maneira que você se veste, para as músicas que você escuta, para as rotinas que você tem, para a maneira que você trata as pessoas na rua. As pessoas veem o seu procedimento. E pessoas se voltam a Cristo por causa do procedimento dos cristãos. Então, o nosso testemunho é importante. Para terminar, uma vida de piedade envolve uma vida de perseguição. Pois concordar com Cristo é discordar do mundo. Perseguição, gente, não quer dizer que você vai ter uma pessoa que está seguindo você todo dia. Não. Perseguição é que alguém está de olho em você. Alguém está te observando. Alguém está vendo se você é coerente com aquilo que você disse ser. Uma vida de piedade é marcada por perseguição. Ou seja, não tem descanso. A gente não pode achar que já chegamos lá e ficar assim, tranquilão. Não. É uma vida de constante crescimento, porque as pessoas estão nos observando. Deus está nos observando. Concordar com Cristo é discordar do mundo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. É o último versículo que eu vou ler. O outro você pode ler em casa.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão amados. Não. Perseguidos. Meu irmão, a minha irmã, somos perseguidos, mas como Pedro disse, devemos nos alegrar de fazermos parte dos sofrimentos de Cristo, porque a glória que teremos com Ele nos será revelada no dia que o Senhor voltar e nos será dada uma recompensa. Procuremos a fidelidade. Entendamos o que significa ser testemunha. Significa abrir mão. Significa morrer para si mesmo e viver para o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque apesar, Senhor, da nossa indiferença, apesar, Senhor, da dureza do nosso coração, o Senhor não abre mão da gente. Obrigado porque Tu sempre, Senhor, estás aí insistindo no nosso coração para que a gente possa olhar para Jesus Cristo, para que a gente não viva mais em conformidade com a nossa carne, com o nosso pecado, com aquilo que está no nosso coração, mas que sejamos, Senhor, gratos e obedientes à Tua palavra, Senhor. Eu peço sabedoria para os meus irmãos nessa noite e para mim também, para que, Senhor, a gente possa abrir mão, para que a gente possa entender de quais coisas, Senhor, a gente precisa se despojar e que a gente possa se revestir, Senhor, com a Tua palavra. Pai, queremos confiar de que essa palavra, Senhor, venha ao nosso coração diretamente de Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Eu peço o Teu cuidado, Senhor, na volta aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.